Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Quarta. Raskolnikov advogara enérgica e veementemente em favor de Sônia, embora guardasse enorme pavor e sofrimento em sua própria alma. Tendo sofrido tanto pela manhã, ele se sentira quase feliz com o ensejo de alterar suas impressões, que iam ficando insuportáveis, sem mesmo falarmos em como seu anelo de defender Sônia era sincero e entranhado. Além disso, o jovem tinha em vista o futuro encontro com Sônia, que o alarmava, por momentos, em demasia. Ele devia contar à moça quem matara Lizaveta e pressentindo outro sofrimento terrível, como que tentava repeli-lo com as mãos. Por isso, quando ele exclamou, ao sair do quarto de Katerina Ivanovna: "E aí, Sofia Semyonovna, veremos o que me dirá agora", ainda continuava naquele estado de aparente excitação, veemência e desafio que lhe proporcionara a recente vitória sobre Luzhin. Mas uma coisa estranha se deu com ele. Mal o jovem chegou ao apartamento de Kapernaumov, sentiu uma fraqueza inesperada e um temor. Parou, pensativo, junto da porta, fazendo a si mesmo uma pergunta esquisita: é preciso mesmo dizer quem matou Lizaveta? Essa pergunta era esquisita por ele ter sentido, de supetão e no mesmo instante, que não só lhe seria impossível deixar de fazê-la, como simplesmente adiar, pelo menos um pouco, o momento em que a faria. Ainda não sabia por que isso lhe seria impossível, apenas sentia assim, e a consciência cruenta de sua derrota perante a necessidade quase o esmagava. Para não raciocinar nem sofrer mais, Raskolnikov abriu rapidamente a porta e, logo da soleira, olhou para Sônia. Ela estava sentada, debruçando-se sobre a sua mesinha e cobrindo o rosto com as mãos. Contudo, vendo Raskolnikov entrar, ficou prontamente em pé e veio ao seu encontro, como se estivesse esperando por ele. "O que é que seria de mim sem você?" disse ela depressa, acercando-se dele no meio do quarto. Era só isso que ela queria, obviamente, dizer-lhe na ocasião. Por isso é que esperava a sua chegada. Raskolnikov se dirigiu à mesa e sentou-se na cadeira da qual ela acabava de levantar-se. A moça ficou a 2 passos dele, bem na frente, como no dia anterior. "E aí, Sônia?" perguntou ele e, de repente, sentiu que sua voz estava tremendo. O problema todo era sua situação social e os hábitos a ela relacionados. "Você entendeu isso lá?" Um sofrimento marcou o semblante dela. "Apenas não fale comigo como ontem", interrompeu a moça. "Por favor, não comece. Já chega de dor." Ela se apressou a sorrir, temendo que ele talvez não gostasse de seu reproche. "Foi bobo sair de lá. O que eles fazem agora?" "Já ia voltar, mas pensava o tempo todo que você viria assim." O jovem contou-lhe que Amalia Ivanovna estava para expulsar a família do apartamento, e que Katerina Ivanovna tinha ido buscar a verdade, algures. "Ah, meu Deus!" estremeceu Sônia. "Vamos depressa." E ela pegou sua mantilha. "Sempre a mesma coisa!" exclamou Raskolnikov com irritação. "Só tem a família em mente. Fique comigo." "É, Katerina Ivanovna. E Katerina Ivanovna não a deixará, certamente, de lado, virá, ela mesma, vê-la, desde que foi andar pelas ruas." acrescentou ele resmungando. "Se não a encontrar em casa, vai acusá-la depois." Tomada por uma indecisão torturante, Sônia se sentou numa cadeira. Raskolnikov estava calado, de olhos no chão, e refletia sobre algo. "Suponhamos que Luzhin não queira agora." começou ele, sem olhar para Sônia. "Mas, se quisesse mesmo ou tivesse aquilo em seus cálculos, se eu não estivesse por perto com Lebeziatnikov, poria você na cadeia, hein?" "Sim?" disse ela com uma voz fraca. "Sim?" repetiu, distraída e preocupada. "E eu bem poderia não estar lá." Quanto a Lebeziatnikov, veio por mero acaso. Sônia não respondia. "E se a pusessem na cadeia, o que aconteceria?" "Lembra o que disse ontem?" Ela permanecia calada. Raskolnikov fez uma pausa. "Pensava que você fosse gritar de novo." "Ah, pare aí, não fale." Raskolnikov ficou rindo de modo algo forçado. "Pois bem," novamente calada. Indagou um minuto depois. "Precisamos falar de alguma coisa. Não é? Eu gostaria de saber como você resolveria agora uma questão, como diz Lebeziatnikov." Seus pensamentos pareciam entrar em confusão. "Não, é assim mesmo, eu falo sério. Imagine, Sônia, que saberia de antemão todas as intenções de Luzhin, que saberia, quer dizer, com toda a certeza, que, por causa dele, Katerina Ivanovna acabaria totalmente perdida com as crianças, e você própria, para completar, como não se dá valor algum, seria para completar mesmo. Política também. Já que o caminho dela é o mesmo. Pois bem, é isto, se tudo ficasse, de súbito, dependendo de sua decisão, ou seja, ele ou seus familiares continuam vivendo, quer dizer, Luzhin continua a viver, fazendo suas torpezas, ou Katerina Ivanovna morre. Que decisão é que você tomaria? Qual deles ia morrer? Eis a minha pergunta. Sônia olhou para ele com inquietude. Algo singular ouvia-se nesse discurso vago que se achegava, com muitos rodeios, ao seu objetivo. Já pressentia que fosse perguntar algo assim. Disse ela, fitando-o ansiosa. "Tudo bem, que seja.
Mas como seria então sua decisão? Por que me pergunta o impossível? Retorquiu Sônia com asco. Pois então é melhor que Lujin viva e faça suas torpezas. Nem isso você ousaria decidir. Mas eu cá não posso saber a vontade de Deus. E por que você me pergunta o que não se pode perguntar? Para que servem essas perguntas ocas? Como pode acontecer que isso dependa de uma decisão minha? E quem foi que me designou juíza, quem vai viver, quem não vai? Quando a vontade de Deus está no meio, não há mais nada a fazer, disse Raskolnikov, lúgubre. Diga-me logo, pois, o que quer? Exclamou Sônia com dor. De novo está aludindo a alguma coisa aí. Será que veio apenas para me torturar? A moça não aguentou e ficou soluçando. Raskolnikov olhava para ela numa aflição fúnebre. Passaram-se uns 5 minutos. Tens razão, Sônia. Disse, por fim, o jovem com voz baixa. Havia, de chofre, mudado, e seu tom de falsa insolência e desafio impotente sumira. Mesmo a voz dele perderá a firmeza. Eu mesmo te disse ontem que não viria pedir-te perdão, mas começo agora quase com isso, pedindo perdão, disse aquilo de Lujin e da vontade de Deus para mim mesmo. Estava pedindo perdão, Sônia, o jovem queria sorrir, mas algo impotente e inconcluso transpareceu em seu fraco sorriso. Ele abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. De improviso, certa sensação de cáustico ódio por Sônia surgiu-lhe, estranha e repentina, no coração. Como que espantado e assustado, ele próprio, com essa sensação, ergueu a cabeça e mirou-a atento, mas encontrou somente o seu olhar aflito e desvelado até a dor. Havia amor nesse olhar, e seu ódio desapareceu como um fantasma. Não era isso, o jovem tomara um sentimento pelo outro. Isso significava apenas que o momento chegara. Ele voltou a cobrir o rosto com as mãos e abaixou a cabeça. De súbito ficou pálido, levantou-se da cadeira, olhou para Sônia e, sem dizer nada, sentou-se maquinalmente na cama dela. Em suas sensações, esse minuto se parecia horrivelmente com aquele em que se postará atrás da velha, tendo já tirado o machado do laço, e sentira que não havia mais um segundo a perder. O que você tem? Perguntou Sônia, amedrontada. Ele não conseguia articular meia palavra. Não era dessa maneira que pretendia fazer sua confissão, e não entendia, ele mesmo, o que estava acontecendo. Silenciosa, a moça se aproximou dele, sentou-se ao seu lado na cama e ficou esperando, de olhos cravados nele. Seu coração pulsava e desfalecia. A situação se tornou insuportável. Raskolnikov virou para Sônia o rosto lívido, os lábios dele entortaram-se numa dolorosa tentativa de dizer algo. Um pavor despontou no coração de Sônia. O que você tem? Repetiu ela, afastando-se um pouco do jovem. Nada, Sônia. Não te assustes. Bobagem. Palavra de honra, se pensar bem, é uma bobagem. Murmurava ele, como quem estaria em franco delírio. Por que foi que vim torturar logo a ti? Acrescentou, de repente olhando para ela. Palavra de honra. Por quê? Não paro de me fazer essa pergunta, Sônia, teria feito, talvez, essa pergunta um quarto de hora antes, mas agora falava com total impotência, quase perdendo a consciência e sentindo um tremor ininterrupto por todo o corpo. Oh, como está sofrendo! Exclamou ela, fitando-o com pesar. É tudo bobagem. Eis o que é, Sônia. De chofre, ele sorriu por algum motivo, e seu sorriso, fraco e pálido, apagou-se em 2 segundos. Lembras o que queria dizer-te ontem? Sônia esperava, angustiada. Eu disse, quando estava de saída, que talvez me despedisse de ti para sempre, mas que, se viesse rever-te no dia seguinte, diria, quem matará Lisaveta? De supetão, ela estremeceu com o corpo todo. Pois é, vim para dizer isso. Você falava a verdade ontem. Cochichou ela com esforço. Como é que você sabe? Perguntou depressa, recompondo-se num instante. Sônia passou a respirar a custo. Seu rosto ficava cada vez mais pálido. Eu sei. Ela se calou por um minuto. Acharam-no, pois? Perguntou ela com timidez. Não, não acharam. Então como você sabe daquilo? Tornou a perguntar Sônia, com uma voz quase inaudível, após outro minuto de silêncio. Raskolnikov se virou para ela e fitou-a com muita, muita atenção. Adivinha? Disse ele com o mesmo sorriso torto e impotente. Era como se uma convulsão percorresse todo o corpo dela. Você me... Por que você me assusta? Tanto? Perguntou ela sorrindo como uma criança. Sou um grande amigo dele. Por isso é que sei. Prosseguiu Raskolnikov, continuando a fitar o seu rosto, como se já não tivesse mais forças para desviar o olhar. Ele não queria matar essa Lisaveta. Matou-a. Por acaso? Ele queria matar a velha, quando ela estava sozinha, e veio. Aí entrou Lisaveta. Aí, ele a matou. Passou-se mais um minuto horripilante. Os dois olhavam um para o outro. Não pudes adivinhar, pois? Indagou ele, de improviso, com a sensação de quem estava prestes a jogar-se do campanário.
Ele não. Respondeu Sônia, num cochicho quase inaudível. Olha bem para mim. E, logo que disse isso, outra sensação antiga e conhecida veio gelar-lhe a alma. Ele olhava para Sônia e, de repente, vislumbrou no seu rosto os traços de Lisaveta. Havia claramente memorizado a expressão facial de Lisaveta quando se aproximava dela então com o machado, ao passo que ela se afastava em direção à parede, estendendo uma mão para a frente, com o rosto marcado por um medo bem infantil, igual às crianças muito pequenas que ficam intimidadas com alguma coisa, olham, inquieta e fixamente, para o objeto que as intimida, recuam e, estendendo a mãozinha para a frente aprontam-se para chorar. Quase o mesmo estava acontecendo agora com Sônia, com a mesma impotência, com o mesmo medo, ela ficou olhando para ele por algum tempo e, estendendo, de chofre, a mão esquerda para a frente tocou, bem de leve, o peito do jovem com os dedos e começou a levantar-se devagarinho da cama, afastando-se cada vez mais dele e mirando-o de modo cada vez mais fixo. Seu pavor se transmitiu a ele, o mesmo susto transpareceu no rosto do jovem, que passou, por sua vez, a mirá-la do mesmo modo fixo e quase com o mesmo sorriso infantil. Adivinhaste? Cochichou ele, por fim. Meu Deus! Um grito horrível jorrou-lhe do peito. Desfalecendo, a moça caiu na cama, de rosto contra os travesseiros. Porém, um instante depois, soergueu-se depressa, achegou-se a ele, pegou-lhe ambas as mãos e apertando-as com seus dedos fininhos, como se fosse uma pinça, voltou a encará-lo, imóvel. Esse último olhar dela tentava ainda, desesperado e como que grudado nele, enxergar a última sombra de esperança. Mas não havia mais esperança nem sobrava mais dúvida alguma, tudo era assim mesmo. Até mais tarde, quando ela relembrasse esse momento ao cabo de muito tempo suas sensações seriam estranhas e singulares, porque teria visto então, de uma vez só, que não havia mais dúvidas. Não poderia dizer, por exemplo, que pressentira algo desse gênero. Entretanto, agora que ele acabava de confessar o crime, ela teve a impressão de que realmente viesse pressentindo aquilo mesmo. Chega, Sônia, chega. Não me tortures. Pediu ele com sofrimento. Não era assim que queria contar-lhe tudo, mas foi assim que aconteceu, como que transtornada, Sônia se levantou e, torcendo os braços, chegou ao centro do quarto, depois regressou depressa e sentou-se outra vez perto do jovem, quase tocando o seu ombro no dele. De súbito, estremeceu, soltou um grito, como se estivesse ferida, e caiu de joelhos na frente de Raskolnikov sem mesmo saber por que fazia isso. Mas o que você fez consigo? Disse ela com desespero e ficando outra vez em pé, abraçou-lhe, num ímpeto, o pescoço, e apertou-o com toda a força, em seus braços. Raskolnikov deu um passo para trás e mirou-a com um triste sorriso. Estás estranha, Sônia, abraças e beijas depois de eu te contar sobre aquilo. Estás transtornada. Não há agora ninguém, no mundo inteiro, que esteja mais infeliz que tu. Exclamou ela, sem ter ouvido essa frase em seu desvario, e de repente, ficou soluçando, como que histérica. Uma sensação esquecida há tempos inundou-lhe, como uma onda, a alma e logo a deixou enternecida. O jovem não resistia, 2 lágrimas surgiram nos olhos dele e ficaram suspensas sobre os cílios. Tu não me deixarás, Sônia. Disse ele, olhando para a moça quase com esperança. Não, jamais, em nenhuma parte. Exclamou Sônia. Vou atrás de ti, aonde fores. Oh, meu Deus! Oh, como sou desgraçada! Por quê? Mas por que não te conheci antes? Por que não vieste mais cedo? Oh meu Deus! Venho agora! Agora! Oh, o que fazer agora? Juntos! Repetia ela, como que inconsciente, e tornava a abraçá-lo. Vou para a cadeia contigo. O jovem sentiu uma espécie de convulsão, seu antigo sorriso, cheio de ódio e quase soberbo, transpareceu-lhe nos lábios. Eu, Sônia, não quero ainda, quem sabe, ir para a cadeia. Disse ele. Sônia lançou-lhe uma olhada. Após a primeira, cordial e dolorosa compaixão pelo infeliz, a tétrica ideia de assassinato deixou-a aturdida. Repentinamente alterado, o tom de sua fala era o de um assassino. A moça olhou para ele com espanto. Ainda não sabia de nada, nem o porquê, nem de que modo nem com que intuito ele fizera aquilo. Agora todas essas perguntas eclodiram, de uma só vez, na mente dela. E Sônia ficou duvidando. Ele. É que é assassino. Seria isso possível? O que é isso? Onde é que estou? Proferiu ela numa profunda perplexidade, como se não tivesse ainda recuperado os sentidos. Como você, um homem assim, pode ter ousado fazer aquilo? Para quê? Para roubar. Chega, Sônia. Respondeu ele com visível cansaço e mesmo com certa irritação. Sônia estava como que atordoada, mas de repente gritou. Estavas com fome. Querias ajudar tua mãe? Sim. Não, Sônia, não? Murmurou ele, cabisbaixo, e virou-lhe as costas. Não tinha tamanha fome, realmente queria ajudar minha mãe, mas, nem isso é totalmente certo.
Não me tortures, Sônia. Sônia agitou os braços. Será tudo isso verdade? Meu Deus, mas que verdade é essa? Quem é que pode acreditar nisso? E como você entrega seu último tostão e mata para roubar? Ah! Exclamou ela de supetão. Aquele é dinheiro que deu a Katerina Ivanovna, aquele dinheiro. Meu Deus, será que aquele dinheiro também? Não, Sônia. Interrompeu ele, apressado, não era aquele dinheiro, acalma-te. Foi minha mãe quem me mandou aquele dinheiro, por intermédio de um negociante, e eu o recebi quando estava doente, no mesmo dia em que o entreguei. Razumikin viu, foi ele que recebeu o dinheiro em meu nome, aquele dinheiro era meu próprio dinheiro, meu verdadeiro dinheiro. Sônia o escutava, atônita, e empenhava todos os esforços para compreender, ao menos, alguma coisa. E aquele dinheiro, nem sequer sei, aliás, se havia dinheiro lá, acrescentou ele com uma voz baixa e como que pensativa. Tirei do pescoço dela um porta-moedas de camurça, um porta-moedas bem cheio abarrotado. Mas não o abri, talvez me tenha faltado tempo. Quanto às coisas de valor, aquelas abotoaduras e cadeiazinhas, esconde todas aquelas coisas e o porta-moedas num pátio, na avenida V asterisco asterisco asterisco, debaixo de uma pedra, foi na manhã seguinte. Tudo está lá até hoje. Sônia o escutava com todo o esforço. Então por quê? Você disse que foi para roubar, mas não pegou nada. Perguntou ela rapidamente, como que se agarrando a uma palha. Não sei. Ainda não decidi se pegaria aquele dinheiro ou não, respondeu ele, outra vez pensativo, e, recobrando-se de improviso, sorriu rápida e furtivamente. Eita, que besteira acabei de dizer, hein? Será que está louco? Ia pensar Sônia, mas logo desistiu dessa ideia. Não, era outra coisa. Não entendia nada disso, realmente nada. Sabes, Sônia? Disse ele com certa inspiração súbita, sabes o que te direi? Se tivesse matado apenas por sentir fome. Continuou acentuando cada palavra e olhando para ela de modo misterioso, mas bem sincero, agora estaria feliz. Fica sabendo disso? E o que tens? O que tens? Exclamou, um instante depois, com desespero. Mesmo se confessar agora ter cometido o mal, o que tens a ver com isso? O que tens a ver com essa tola vitória sobre mim mesmo? A Sônia, foi para isso que vim à tua casa. Sônia ia dizer novamente alguma coisa, mas permaneceu calada. Foi por isso que te convidei ontem, porque não tenho mais ninguém senão a ti. Convidou para onde? Perguntou Sônia com timidez. Não a roubar nem a matar, não te preocupes, não é isso. Sorriu ele sarcástico, somos diferentes. E sabes, Sônia, que só agora, só neste momento é que entendo para onde te convidei ontem. Pois ontem, quando convidei, não entendia, eu mesmo, para onde. Por um motivo só é que vim para que não me deixasses. Não me deixarás, Sônia. Sônia apertou a mão dele. E por quê? Porque disse a ela, porque revelei a ela. Exclamou o jovem, um minuto depois, fitando-a com desespero e sofrimento infinitos. Estás esperando pelas minhas explicações, Sônia, estás sentada aí, à espera. Bem, vejo isso. Mas o que vou dizer-te? Não vais entender nada disso, apenas ficarás sofrendo todinha, por minha causa. Pois é, estás chorando e abraças. Me outra vez, mas por que me abraças? Porque não aguentei e vim partilhar a dor com outrem, sofre tu também, que eu fico aliviado. Será que podes amar um vilão como eu? Será que tu não estás sofrendo? Exclamou Sônia. A mesma sensação tornou a inundar-lhe, como uma onda, a alma deixando-a, por um instante, enternecida. Tenho um coração mau, Sônia, nota bem isso, com isso pode-se explicar muita coisa. Vim porque estava com raiva. Os outros não teriam vindo. E eu cá sou poltrão, é vilão. Mas, que seja assim. Tudo isso não o vale. Preciso falar agora mesmo, mas não sei começar. Ele parou, pensativo. Como somos diferentes. Exclamou de novo. Não somos um par. Por quê? Mas por que vim? Nunca perdoarei a mim mesmo. Não, não, foi bom teres vindo. Respondeu-lhe Sônia. É melhor que eu saiba. É bem melhor, Raskolnikov ficava com sofrimento. Mas realmente foi isso. Disse ele, como que tomando uma decisão. Foi isso mesmo. É o seguinte, queria tornar-me Napoleão, portanto matei. E aí, entendes agora? Ele não. Cochichou Sônia, ingênua e tímida, apenas, fala, eu vou entender aqui dentro. Implorou-lhe. Vais entender. Pois bem, veremos. Calado, ele ficou refletindo por muito tempo. É o seguinte.
Um dia, fiz a mim mesmo esta pergunta: o que aconteceria, se, por exemplo, Napoleão estivesse no meu lugar e não tivesse para começar a sua carreira, nem Toulon, nem o Egito nem a escalada do Mont Blanc, mas tão somente alguma velhinha ridícula, em vez de todas aquelas coisas bonitas e monumentais, uma viuvinha de servidor público que ele cumprisse abater, ainda por cima, para furtar o dinheiro do baú dela, a fim de fazer a carreira, entendes? Pois então, ele se atreveria a fazer aquilo, se não tivesse outra saída. Não sentiria asco por aquilo não ser nada monumental, mas, só um pecado. Pois eu te digo que fiquei cismando sobre essa questão muitíssimo tempo e acabei todo envergonhando por adivinhar. Afinal, assim tão de repente, que ele não só não sentiria asco nenhum, como nem sequer pensaria que aquilo não era monumental, nem compreenderia no fim das contas, que asco podia causar aquilo. E se não tivesse mesmo outro recurso, esganaria a velha de modo que ela nem sequer daria um pio sem sombra de hesitação. Então eu deixei de refletir esganei, seguindo o exemplo da autoridade. E foi justamente dessa maneira. Achasse isso hilário? Sim, Sônia, o mais hilário é que foi, sabe-se lá, justamente dessa maneira, Sônia não achava graça nenhuma nisso. É melhor você dizer tudo direto, sem exemplos. Pediu ela, ainda mais tímida, e sua voz quase não se ouvia. O jovem se virou para ela, mirou-a com tristeza e pegou suas mãos. Tens novamente razão, Sônia. Tudo isso é uma bobagem, apenas uma tagarelice. Olha, tu sabes que minha mãe não tem quase nada. Minha irmã recebeu uma instrução lá, por acaso, e acabou fadada a ser governanta. Elas depositaram em mim todas as esperanças. Eu estudava, mas não podia manter-me na universidade e fui obrigado a deixar, por um tempo, o meu curso. Mesmo se continuasse assim, poderia esperar que, dentro de uns 10 ou 12 anos, caso as circunstâncias me fossem favoráveis, chegasse a ser um professorzinho ou um servidor público com 1000 rublos de vencimentos. Ele parecia recitar um texto decorado. Até lá, minha mãe teria definhado com seus pesares e afazeres, e eu não conseguiria, nem com todo o esforço, consolá-la, e a irmã, bem, com a irmã poderia acontecer uma coisa pior ainda. E que vontade teria eu de deixar, a vida inteira, tudo de lado de virar a tudo as costas, esquecendo a mãe e aturando, digamos, a desonra da irmã com reverências. Para que faria isso? Para enterrá-las e logo arrumar as outras. Mulher e prole. E largá-las também, mais tarde, sem um tostão furado nem uma crosta de pão. Eu decidi que, assaltando a velha, empregaria o dinheiro dela para me manter na universidade, nesses primeiros anos, sem afligir minha mãe, e para custear os primeiros passos depois de formado, fazendo tudo isso de modo amplo e radical, a fim de construir uma carreira inteiramente nova e de escolher um caminho novo e independente. Bom, eis tudo o que queria dizer. Bem entendido, fiz mal em matar a velha, pois sim, e basta. Chegando ao fim do relato em plena estafa, o jovem ficou cabisbaixo. Oh, não é assim, não? Exclamava Sônia, angustiada, será que pode ser assim? Não, não é isso, não? Tu mesma percebes que não é isso. Porém eu contei toda a verdade. Mas que verdade é essa? Oh, meu Deus! Foi só um piolho que matei, Sônia, um piolho inútil, repugnante e maligno. A gente é que é um piolho. Eu mesmo sei que não é. Respondeu ele, fitando-a de maneira estranha. De resto, Sônia, estou mentindo. Adicionou, venho mentindo há tempos. Tudo isso não é assim, está certa. As causas foram muito diferentes. Faz tempo que não falo com ninguém, Sônia. Estou com muita dor de cabeça. Seus olhos irradiavam um brilho febril. O jovem estava quase em delírio, um sorriso inquieto surgira-lhe nos lábios. Contudo, uma fraqueza horrível já se manifestava nesse estado de excitação em que se encontrava o seu espírito. Sônia percebeu como ele estava sofrendo. A cabeça dela também dava voltas. E ele continuava a falar de modo bem esquisito. A moça chegava a entender certas coisas, mas... Como assim? Como? Oh, meu Deus! E ela torcia os braços, desesperada. Não, Sônia, não é isso. Recomeçou ele, erguendo outra vez a cabeça, como se uma viravolta inesperada de ideias o tivesse pasmado e excitado de novo. Não é isso. É melhor, imagina, sim. Desse jeito e melhor mesmo. Imagina que eu seja vaidoso, invejoso, malvado, sórdido, vingativo, bem, e talvez ainda propenso à insanidade. Que venha tudo de uma vez só. Já se falou antes em minha insanidade, eu reparei nisso. Acabei de dizer que não conseguia manter-me na universidade. E tu sabes que talvez conseguisse. Minha mãe mandaria dinheiro para comprar o que fosse preciso, e eu mesmo pagaria, com meu trabalho, as botas, as roupas e o pão, com toda a certeza. Poderia dar aulas, tem-me oferecido 50 kopecks por aula. Razume quem é que trabalha assim, feitas as contas. Mas eu senti raiva e não quis trabalhar. Foi exatamente a raiva, essa palavra é boa.
Fiquei então recolhido no meu cantinho, feito uma aranha. Tu já vieste ao meu canil, viste-o. E tu sabias, Sônia, que esses tetos baixos e quartos pequenos oprimem a alma e a mente. Oh, como eu odiava aquele cubículo, ainda assim, não queria sair dele. Não queria agredi. Passava lá dias inteiros e não queria trabalhar nem mesmo comer, só estava deitado. Se Nastácia trazia comida, eu comia, se não trazia, ficava o dia inteiro com fome. De propósito, sim, de raiva mesmo é que não pedia comida. Não havia lume de noite, e eu ficava deitado nas trevas, porém não queria trabalhar para comprar velas. Precisava estudar, mas vendi os meus livros, e na minha mesa, em cima dos cadernos e anotações, há um dedo de poeira até hoje. Preferia ficar deitado e refletir. Refletia o tempo todo. E tinha tais sonhos, diversos estranhos sonhos. Nem vale a pena contar que sonhos eu tinha. Mas então eu comecei a sonhar, inclusive, que... Não, não é isso. Não conto direito outra vez. Olha, não parava de perguntar a mim mesmo, porque sou tão bobo que se os outros são bobos e eu cá estou convencido de serem bobos, não quero ser mais inteligente que eles. Fiquei sabendo depois, Sônia, que, se esperasse até todos se tornarem inteligentes, perderia muitíssimo tempo. Depois fiquei sabendo ainda que isso não aconteceria nunca, que os humanos não o mudariam, e que ninguém os reconstruiria, e que nem sequer valeria a pena gastar esforços com isso. Sim, é isso mesmo. É a lei deles. A lei, Sônia. É isso. E agora eu sei, Sônia, que o soberano deles é quem tiver a mente robusta e o espírito forte. Quem for atrevido tem razão em seu meio. Quem cuspir em mais coisas é o legislador, e quem tiver a coragem de fazer mais do que eles todos é o mais certo. Sempre foi assim, e assim sempre será. Só um cego é que não veria. Dizendo isso, Raskolnikov olhava para Sônia, porém não lhe importava mais se ela o entendia ou não. A febre havia-o dominado completamente. O jovem se entregava a uma sinistra exaltação, fazia realmente muito tempo que não conversava com ninguém, e Sônia compreendeu que essa fúnebre catequese já se tornará a fé e a lei dele. Então adivinhei, Sônia. Prosseguiu ele, extasiado, que o poder só é dado a quem ousar inclinar-se e apanhá-lo. É só uma coisa, uma só, a gente ousar. Tinha então uma ideia em formação, pela primeira vez na vida, uma ideia tal que ninguém nunca tivera antes de mim. Ninguém. Ficou-me, de súbito, claro que nem o sol, como é que nenhuma pessoa ousou, até hoje nem ousa, passando junto daquele absurdo todo, apenas o pegar pelo rabo e sacudir para o diabo. Eu quis ousar e matei, somente quis ousar, Sônia, eis toda a causa. Oh, cale-se, cale-se! Exclamou Sônia, agitando os braços. Você se afastou de Deus, e ele o atingiu, entregou ao demônio. A propósito, Sônia, quando estava deitado, lá na escuridão, e sonhava com tudo aquilo, era o demônio que me tentava, hein? Cale-se. Não ria, ímpio, que não entende nada, mas nada mesmo. Oh meu Deus! Ele não entende nada, nada. Cala-te tu, Sônia, não estou rindo, pois sei, eu mesmo, que o demônio me impelia. Cala-te, Sônia, cala-te. Repetiu o jovem, lúgubre e insistente. Eu sei tudo. Já pensei nisso tudo e cochichei a mim mesmo, quando deitado ali nas trevas. Já discuti tudo isso comigo mesmo, até o último e menor detalhe, e sei tudo, tudo. E fiquei tão cansado então, mas tão cansado com toda essa tagarelice. Queria esquecer tudo e começar de novo, Sônia, e parar de matraquear. Tu pensas, talvez, que eu fiz aquilo como um bobo irrefletidamente. Não, fiz aquilo como um sabedor, e isso me destruiu. Tu pensas, talvez, que eu não sabia, por exemplo, que, começando apenas a questionar e a interrogar-me se tinha o direito de ter o poder, não teria, por consequência, o direito de ter o poder. Ou, quando me perguntava se a gente era um piolho, a gente, por consequência, não era mais um piolho para mim mas sim para quem nem sequer pensaria nisso e agiria direto, sem tais perguntas. Visto que passei tantos dias cismando. Faria Napoleão aquilo ou não faria? Já estava bem claro que não era Napoleão. Sim, toda a tortura dessa tagarelice é que aguentei, Sônia, e quis jogá-la toda fora, quis matar, Sônia, sem casuística, matar para mim só. Não queria mentir nem a mim mesmo a respeito disso. Não foi para ajudar minha mãe que matei, bobagem. Não matei para, recebendo dinheiro e poder, tornar meu benfeitor da humanidade. Bobagem. Matei por matar, matei só para mim naquele momento, não me importava, em aparência, se me tornaria, mais tarde, o benfeitor de alguém por ali ou passaria a vida inteira a apanhar todos. Feito uma aranha, com minha teia e a sugar-lhes a todos os fluidos vivos. Eu principal, Sônia, não queria tanto dinheiro, quando matei, não precisava de dinheiro tanto assim, mas de outra coisa. Agora sei tudo isso. Entende-me seguindo o mesmo caminho agora, não voltaria, quem sabe, jamais a assassinar.
Precisava saber outra coisa me provocava, então precisava saber, e o mais depressa possível, se era um piolho, igual a todos ou um homem. Poderia passar por cima ou não poderia? Ousaria inclinar-me e apanhar ou não? Seria um ser tremente ou teria o meu direito de matar? Teria o direito de matar. Sônia agitou outra vez os braços. Sônia! Exclamou ele com irritação, queria contestar, de alguma forma, as palavras dela, mas se calou, desdenhoso. Não me interrompas, Sônia. Queria provar-te tão só uma coisa, o demônio me arrastou para aquele lado e só depois explicou que não me cumpria ir lá, por ser o mesmíssimo piolho que todos. Ele se riu de mim, e eis-me agora em tua casa. Recebe o vagabundo. Se não fosse piolho, teria vindo à tua casa, escuta, quando fui então à casa da velha, foi apenas para provar. Ficas a vendo? E matou-a. Matou. Mas como matei? Será que matam dessa maneira? Será que vão matar como eu fui então? Contar-te-ei, um dia, como eu fui. Será que matei aquela velhota? Matei a mim mesmo e não a ela. Acabei comigo de uma vez só e para todo o sempre. E quanto à velhota, foi o demônio quem a matou, não fui eu. Basta, Sônia, basta, basta. Deixa-me. Exclamou ele, de supetão numa agonia espasmódica, deixa-me. Ele se debruçou sobre os joelhos e apertou a cabeça com as mãos, como se fosse uma tenaz. Sônia deixou escapar um brado dilacerante. Que sofrimento! O que faço agora? Diz. Falou ele, erguendo de chofre a cabeça e fitando-a com o rosto todo desfigurado pelo desespero. O que faz? Exclamou ela, levantando-se num impulso, e seus olhos antes molhados de lágrimas, refulgiram. Levanta-te. A moça pegou-o no ombro, e ele se soergueu, mirando-a quase assombrado. Vai agora. Neste mesmo instante, e fica no cruzamento de ruas, faz uma mesura, beija primeiro, a terra que maculaste, e depois sauda o mundo inteiro, todas as 4 partes, e diz para todos em voz alta, eu matei. Então Deus te dará nova vida. Tu vais? Perguntava ela, toda trêmula como numa crise nervosa, pegando-lhe ambas as mãos, apertando-as com toda a força e cravando nele seus olhos fulgentes. Raskolnikov ficou pasmado e mesmo abalado com o repentino êxtase dela. Estás falando da cadeia, Sônia, não é? Preciso entregar-me, é isso? Perguntou, lúgubre. Precisas passar pelo sofrimento e redimir-te com ele, eis o que é. Não? Não vou entregar-me, Sônia. E como, mas como tu vais viver? Que fardo carregarás? Exclamava Sônia. Será isso possível agora? Como é que vais falar com tua mãe? O que será delas agora, o quê? Oh, o que é isso? Tu já deixaste a mãe e a irmã. Já as abandonaste, sim, abandonaste. Oh, meu Deus! Soltou ela um grito. Mas ele mesmo já sabe de tudo isso. Mas como viverás sem uma alma viva? O que será de ti agora? Não te faças de menininha, Sônia. Disse ele baixinho. Que culpa eu tenho perante eles todos? Por que iria? O que lhes diria? Tudo isso não a passa de uma miragem. Eles mesmos abatem milhões de pessoas e acham isso, ainda por cima, uma virtude. Eles são todos velhacos e vilões, Sônia, não irei, não? E o que lhes direi? Matei, mas não ousei pegar o dinheiro e coloquei-o debaixo de uma pedra. Acrescentou com um sorriso mordaz. Pois eles vão rir de mim, todos, e dirão, és tolo por não teres pegado o dinheiro. És covarde e tolo. Nada, Sônia, eles não vão entender nada, e não o merecem entender. Por que iria? Não irei. Não te faças de menininha, Sônia. Tu vais sofrer tanto, tanto. Repetia ela, estendendo-lhe os braços num rogo desesperado. Quem sabe se não me denigro ainda? Notou ele, entristecido e como que pensativo. Quem sabe se ainda não sou um piolho, mas sim um homem, e se não me apresso a condenar-me? Ainda vou lutar. Um sorriso altivo surgiu nos lábios dele. Suportar tanto sofrimento. Mas será a vida inteira, a vida inteira. A gente se acostuma. Disse ele, sombrio e meditativo. Escuta. Começou, um minuto depois, chega de chorar, é hora de falarmos sério. Vim para te dizer que me procuram agora, perseguem. Ah! Exclamou Sônia com susto. Por que estás gritando? Queres, tu mesma, que eu vá para a cadeia, e ficas agora assustada. Mas é o seguinte, não vou entregar-me a eles. Ainda vou lutar, e eles não conseguirão nada. Não tem provas de verdade. Ontem estava num grande perigo e já pensava que pereceria, mas hoje a situação melhorou. Todas as provas deles têm 2 pontas, ou seja, eu posso fazer suas acusações se virarem a meu favor. Entendes? E farei, pois já aprendi um bocado de coisas. Todavia, meter-me-ão na cadeia sem sombra de dúvida. Se um acaso não me tivesse ajudado, iria preso hoje mesmo, quem sabe se ainda não me prenderão hoje.
Mas isso não é nada, Sônia, prender-me-ão e depois soltarão, porquanto não tem nenhuma prova verdadeira nem vão ter, juro-te. E com aquilo que eles têm não se pode encarcerar um homem. Mas chega. É só para tu saberes. Quanto à mãe e à irmã, tentarei fazer que elas não acreditem nem se apavorem. Parece, aliás, que minha irmã está agora endinheirada, por conseguinte, a mãe também. Isso é tudo. Ponto de resto, se cautelosa. Virás visitar-me no cárcere, quando me prenderem. Oh, sim. Irei. Eles estavam sentados lado a lado, tristes e abatidos, como se uma tempestade acabasse de deixá-los sós numa costa deserta. Raskolnikov olhava para Sônia e, sentindo quanto amor ela lhe dedicava, experimentou, de repente, pesar e dor de ser tão amado. Sim, era uma sensação esquisita e tétrica. Vindo à casa de Sônia, vislumbrava nela toda a sua esperança e todo o seu futuro, queria largar, pelo menos, parte do seu sofrimento e, agora que todo o coração da moça se voltava para ele, sentiu-se, de supetão, e reconheceu-se incomparavelmente mais infeliz do que estava antes. Sônia, disse ele, é melhor que não venhas, quando eu estiver no cárcere. Sônia não respondeu, ela estava chorando. Passaram-se alguns minutos. Tens uma cruz no corpo? Perguntou ela repentinamente, como se tivesse lembrado disso. De início, ele não entendeu a pergunta. Não tens mesmo, não tens. Toma esta cruz de cipreste. Eu tenho uma outra, a de cobre, a de Lisaveta. Trocamos nossas cruzes, eu e Lisaveta. Ela me deu sua cruz, e eu dei a ela um santinho meu. Agora vou usar a cruz de Lisaveta, e esta é para ti. Toma, é minha. É minha. Implorava ela. Vamos padecer juntos, e juntos carregaremos as nossas cruzes. Dá. Disse Raskolnikov. Não queria magoá-la, recusando a cruz, mas logo retirou a mão estendida. Não agora, Sônia. É melhor que a ponha mais tarde. Acrescentou, para acalmá-la. É melhor, sim, é melhor. Respondeu ela, entusiasmada. Quando fores ao teu calvário, então a porás. Virás à minha casa, eu porei a cruz em ti, a gente rezará e irá. Nesse momento, alguém bateu 3 vezes a porta. Sofia Semyonovna, posso entrar? Ouviu-se uma voz amável e bem conhecida. Assustada, Sônia correu às portas. A loura fisionomia do Sr. Lebeziatnikov. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.